A gente está aqui, Ana, com o economista, professor de economia aqui da Universidade Federal Fluminense, o Marco Aurélio Cabral. Marco Aurélio, é uma série, né, de notícias ruins que o governo está tendo que administrar. Uma delas é o desemprego, como a gente já falou aqui, e a Thaís Heredia também fez uma avaliação. Pelo que a gente vê, se a gente fizer uma comparação com o ano passado, né, aí que a gente realmente percebe essa queda forte, né? No mês de maio, alguns números ficaram instáveis, mas em relação ao ano passado teve essa queda forte. Você acha que a situação está nivelando para baixo aí depois, né, dessa queda mais forte? Muito boa pergunta, Luciano, Cabral, Raquel Novaes, bom dia para vocês. Bom dia. A questão, eu acho que muito bem colocada, tanto pela Thaís quanto pela repórter, e avança na direção da gente compreender a realidade, o que está acontecendo. Mas a gente também tem que procurar entender o porquê dessas coisas, né? Então, tentar entender o porquê do desemprego é crucial na medida em que as receitas públicas estão caindo mais nesse momento do que o próprio ajuste fiscal está podendo ser implementado. Então, nós temos aí muita preocupação com o que vai acontecer com a economia. Do ponto de vista do desemprego, existem duas grandes teorias tentando explicar. Uma delas é que o desemprego decorre da inflação. E que a inflação decorre, no passado, de aumentos extraordinários de salários, inclusive de servidores públicos. Nós não vamos aceitar essa explicação porque ela não coincide com os fatos. Porque, na realidade, quando a gente observa a questão do desemprego brasileiro, ele pode muito melhor ser explicado pela queda abrupta dos investimentos privados e também dos investimentos públicos, né? A gente aqui chama... Tá todo mundo com o pé no freio, né? Isso, e em economia a gente chama investimento de criação de novas oportunidades, de novas capacidades de produção, de venda. Professor, falando nisso, eu peguei uns números aqui do relatório fechado de 2010 do emprego, e era justamente isso que se falava, era a falta de mão de obra capacitada, as pessoas querendo empregar e não encontravam mão de obra. A gente vive um cenário ao contrário agora, né, de demissão. E justamente naquela época se falava muito de confiança, que aumentava cada vez mais a confiança do empresário, do consumidor, quer dizer, então a economia girava de uma maneira mais robusta, né? E confiança é fundamental, e isso está faltando hoje em dia, né? Muito, né, Raquel? Porque a gente hoje está atravessando no país uma crise política interna que tem rebatimento sobre a economia. Então, qual é o empresário hoje, mobilizando grandes somas de investimento, que vai se empolgar com o futuro próximo do Brasil? Nós mesmos, brasileiros, estamos dificilmente acreditando muito em saídas. Então, é necessário que, nesse momento, haja um pacto político na sociedade, que as várias forças políticas se unam. Eu aqui também presto muita atenção no que está sendo debatido, e também é uma tese que não contribui muito, que é a tese de que os sindicatos, nesse momento, atrapalham. E não é verdade. Os sindicatos têm um papel fundamental, junto com os entes públicos e com os entes privados, na hora da construção dessas saídas políticas e econômicas para a nossa economia. Queria fazer uma última pergunta aqui para o Marco Aurélio Cabral, já que a gente está falando de confiança nessa tentativa de convencer, inclusive, o mercado internacional a investir no Brasil, vendendo o ajuste fiscal como um caminho a ser percorrido, mas, ao mesmo tempo, não fazemos a lição de casa, não conseguindo também economizar para pagar a dívida. O governo não consegue manter essa economia de acordo com o previsto, de acordo com o vendido pelo próprio ministro da Fazenda. Qual é o risco real hoje de sermos rebaixados, de termos a nota rebaixada pelas agências internacionais? Pois é, Luciano. A gente mexeu na economia no final do ano passado, no início desse ano, com o ajuste fiscal. Aparentemente, essa mexida não está dando tão certo quanto se esperava. A gente não está reduzindo a inflação do jeito que a gente imaginava, o desemprego está sendo maior do que a gente imaginava também, e pior, a confiança do empresário foi embora. Então, eu acho que naturalmente se espera, a sociedade brasileira espera de novidades. E eu acho que a maior novidade vem do flanco político mesmo. Um entendimento entre as nossas elites, entre as nossas forças econômicas, de maneira que a gente possa sinalizar aí para o resto da sociedade uma saída, né? Então, eu também concordo com uma certa dose de otimismo de que nós vamos chegar nisso em breve, porque nesse cenário que nós estamos hoje, perde todo mundo. Que todo mundo espera, pelo menos o emprego volte, a economia volte a girar, né? Teve um dado aqui que me chamou a atenção, que Salvador teve uma taxa de 2 dígitos aqui de desemprego, 11,4%, é muita coisa, né? Muita coisa, é sujeito a turismo e é sujeito ao polo petroquímico. Quando as coisas não vão bem, Salvador vai mal.